Pai do Senhor, igreja. Amém. Agora eu vou fazer igual a Luiz. Esse não é o amigo da igreja que estava nesse instante adorando e vibrando, não. Pai do Senhor, igreja. Agora sim, Pai do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Nós estaremos lendo a preciosa palavra do Senhor. Convido vocês a abrirem no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Eu farei a leitura corrida da passagem até o versículo 7. E os irmãos podem estar acompanhando 2 Crônicas 15, do 1 ao 7. Depois marquem essa passagem para em casa vocês estarem fazendo nova leitura, porque eu tenho certeza que grandes coisas do Senhor tem a falar conosco nessa passagem. E nos diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao seu encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achar. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Oremos assim. Quem quiser, eu vou pedir que Nicole e Jorge, por favor, porque eu te retorno mais aqui. Obrigada. Pode colocar, Nicole, o som bem baixinho de fundo, tá? Nessa passagem eu tenho certeza que cada um de vocês enxergou um pouco do que a gente tem vivido no dia de hoje. A gente tem visto nação contra nação, né? Nós temos visto povos contra povos. Bem baixinho o som de fundo. Nós temos visto povos contra povos. Temos visto também muita maldade. O mundo tem sido assolado por maldade. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e eu disse assim: qualquer semelhança com Sodoma e Gomorra, mera coincidência. Não. Se a gente parar para observar, se a gente parar para notar, muito do que a Bíblia, muito mesmo daquilo que a Bíblia traz como relato de como era viver em Sodoma e Gomorra, é muito parecido com o que a gente encontra nos dias de hoje. Mas tem um ponto que a gente tem, que eu posso dizer assim, a humanidade hoje tem a seu favor, que é a pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo em nós. Jesus foi à cruz, Jesus ressuscitou, Jesus foi no inferno e tomou das mãos de Satanás a chave que nos mantinha cativos. Nos mantinha cativos na saúde, nos mantinha cativos nas conquistas financeiras, nos mantinha cativos na conquista dos objetivos. E ele foi lá, ele desceu ao inferno e ele tomou a chave de Satanás. E quando ele foi para a cruz, que ele
entregou a sua vida, que derramou o seu sangue, foi para que nós hoje, mesmo vendo a repetição de situações relatadas na Bíblia em Sodoma e Gomorra, a gente visse uma esperança. Nós temos uma promessa, que Cristo voltará. Eu creio que Ele vai voltar. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós somos alertados o tempo todo para mantermos vigilantes o nosso entendimento, para mantermos vigilante a nossa comunhão, para estarmos vigilantes em todas as situações. Hoje, só hoje, da hora que eu cheguei aqui até agora, eu vi o cuidado de Deus em cada canção que foi entoada. Eu vi o cuidado de Deus em cada irmão que teve a oportunidade. Ainda que muitas vezes a fala trouxesse uma dor por uma perda, como a irmã Cremilda relatou aqui. Mas eu percebi em cada momento Deus falando conosco. Nós não estamos só. Nós não estamos de um barco à deriva que está caminhando sem rumo, sabe-se lá para onde, não. Nós estamos num barco que tem alguém na condução. E esse alguém é Jesus Cristo. E que a gente sabe, ainda como foi falado aqui, né? Já se trouxe isso quase em todas as canções que foram cantadas. A luta pode até acontecer. A luta pode até estar parecendo muito grande, mas maior é aquele que está conosco no meio da batalha. Do início dessa passagem que eu li, 2 Crônicas, guardem bem, leiam em casa. 2 Crônicas 15, do versículo 1 até o 7. O tempo todo vem relato. Era um tempo difícil, foi um tempo onde Israel precisou vivenciar guerras. Gente, no Brasil, pelo menos que eu tenha assim um pouco de conhecimento histórico, poucas vezes nós vivenciamos guerras muito intensas como a gente vê relatado aí fora. Hoje, pelo menos duas grandes nações estão enfrentando uma guerra. E a gente hoje com a internet, a gente consegue ver, ouvir como é doloroso, como é difícil estar em uma terra, em um local, em uma região que esteja em guerra. Agora, tente imaginar isso uns 500 mil anos atrás. Tente imaginar isso em uma época que não havia antibióticos para combater os cortes, né? As feridas causadas pela guerra. Tente imaginar isso em uma época onde não haviam alimentos com fartura, não havia o conhecimento tecnológico que há hoje para o plantio, para a colheita, para levar água de um local que tem muita água para onde tem pouca água. Tente imaginar isso em uma época onde as pessoas só podiam crer que dias melhores viriam. E mais à frente, no último versículo que eu li, o 7, diz assim, ó: mas sede fortes e não desfaleçam. Quantas vezes no meio da luta a gente fica tão cansado que a vontade é sentar, não é chorar não, é só sentar e ficar quieto mesmo. Porque às vezes até chorar já secou as lágrimas, de tanto que chora. Quantas e quantas vezes a gente se vê em situações que a gente diz assim, mas parece que Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada, eu não estou conseguindo enxergar o que é que está acontecendo, por que eu dou disso, eu vou na igreja, eu dou disso, eu dou oferta, eu ajudo em missões, eu faço a obra, eu vou ali, eu estou aqui, mas o negócio está difícil.
Aí você vê aqui nesse versículo 7, diz assim, ó: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Se essa é uma palavra de vida, e eu creio, se essa é uma palavra que é verdade e eu creio, eu não tenho que estar preocupado com nada. Às vezes a gente entra em um estágio de sofrimento tão grande que a gente tira o olho daqui. A gente tira o olho daqui. E na hora que a gente tira o olho da palavra, aí, como o povo vai falar, danou-se. Aí não tem para onde ir. Você tira o olho da palavra, você vai colocar um olho no TikTok, no Instagram. Você vai colocar o olho no Google. E aí você vai começar a enxergar tudo aquilo que destrói a sua fé. E se destrói a sua fé, a tendência é cada vez mais você ficar fraco. Você vai enfraquecendo. Quando você vê o que já estava ruim, vai ficando pior. E vira um ciclo interminável de sofrimento. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu falei isso essa semana com uma pessoa. Deus, ele vai ser Deus. Você e eu acreditando ou não, ele vai continuar sendo Deus. E o demônio também. Quando a Bíblia nos alerta que a gente precisa estar vigilante contra as astutas ciladas do inimigo, é que elas vão continuar acontecendo. Você não pense que porque você venceu uma batalha aqui, puxa vida, vencer essa batalha, ô glória, mas não baixa a guarda, porque Satanás não vai se conformar de perder aquele terreno para você. Ele pode até recuar, mas na primeira oportunidade ele vai tentar de novo. Mas a Bíblia diz, e meu avô diz isso muito sabiamente: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai tentar, mas você vai continuar resistindo até o momento que ele vai dizer assim: ó, mas essa daqui eu não aguento não, com essa daqui eu não aguento não. Então ele tem que sair. Ele tem que sair da sua casa, ele tem que sair do seu filho, ele tem que sair da sua saúde, ele tem que sair do seu trabalho, ele tem que sair de todos os locais que ele está botando a mão e que ele não pode estar. Feche as brechas. Feche as brechas. Cuidado com o que você está colocando diante dos seus olhos e nos seus ouvidos. Você pode pegar um fone, hoje é muito comum isso, botar o fone de ouvido e está sendo edificado, mas pode também estar botando o fone de ouvido e está sendo contaminado na alma. O que entra por aqui contamina a sua alma. O que você coloca diante dos seus olhos contamina a sua alma. E eu vou dizer mais: cada um de nós sabe exatamente o que é que está vindo e ouvindo que não agrada a Deus. E por que faz? Por que continua fazendo? Nós precisamos entender que não é tempo de brincadeira. Eu escutei uma pregação uns dias atrás que dizia assim: olha, se você está numa fase da sua vida boa, está bem no trabalho, a família está todo mundo na igreja, os filhos estão sendo uma bênção, estão estudando, o marido, glória, está na bênção, a mulher também, glória a Deus, viva o seu momento, seja feliz, mas não baixe a guarda, porque quando a gente está bem, nós sempre baixamos a guarda. E aí Satanás entra. E aí aquilo que estava bem, daqui a pouco começa uma luta. Daqui a pouco um problema no trabalho. Daqui a pouco acontece outra coisa. A Bíblia nos alerta
enquanto a gente estivesse aqui, a gente já tem aflição. Agora, a gente precisa ter o quê? Bom ânimo. A gente precisa resistir a Satanás. O resto é com Deus. Tudo aquilo que às vezes a gente está enfrentando, a gente poderia até enfrentar, mas de outra maneira, de uma maneira mais leve, mais tranquila. Você pode estar em uma luta enorme e onde você estiver, ninguém nem dizer que você está com essa luta. Porque o seu coração descansa naquele que te sustenta. Porque o seu coração está descansando naquele que pode resolver. O que eu não posso, o que o irmão não pode, Deus pode. Uma pessoa que me perguntou no trabalho, na verdade, ela não é, ela está desviada. E eu tenho conversado muito com ela sobre a necessidade de estar na casa de Deus. E eu disse para ela esses dias, eu disse, olha, e o argumento dela é o que muita gente tem usado para estar fora da casa do Senhor. Mas a gente tem visto tanta coisa, são tantos escândalos, tantos, sabe, altares contaminados. Sabe o que eu disse a ela? Eu disse, olha, está acontecendo, mas sempre aconteceu. Hoje talvez a gente fique sabendo com mais frequência por causa das redes sociais, por causa da internet, por causa das mídias sociais. Mas sempre aconteceu. E se não acontecesse, Jesus não ia se preocupar em deixar isso registrado na palavra. Os escândalos iam acontecer, mas ai daqueles por quem o escândalo é real. Jesus está vendo o que está acontecendo. Agora, isso não pode ser desculpa para não se estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque se aqui fora está ruim, se tem um lugar que eu possa achar algum consolo, é na igreja. Tem muitas pessoas com problemas? Tem. Mas é aqui que a gente aprende a corrigir os erros. É aqui que a gente se fortalece. É aqui que a gente, como irmãos, um intercede pelo outro. É aqui que Deus inquieta, acorda na madrugada, ore pela família de fulano, ore pelo irmão tal. Às vezes uma pessoa que você nem sabe por quê. Mas é seu irmão de fé. É sua irmã de fé. E aqui na igreja, a gente aprende a caminhar juntos. A gente se sustenta juntos. E a gente caminha. Vai continuar acontecendo um escândalo. É triste, mas é real. O Senhor nos advertiu. Mas eu não posso botar meus olhos nos escândalos, porque eu tiro os olhos do autor da minha fé. É o autor da minha fé que me ajuda a vencer as minhas lutas. É o autor da minha fé que de manhã, quando eu saio para trabalhar, ele vai comigo, ele me livra do perigo, ele me livra do assalto, ele me livra do acidente, ele prospera o meu trabalho, ele me usa como ferramenta para ajudar outros. É ele que é o motivo de eu estar aqui e você estar aí. E tem mais. Quando a gente vê um irmão fraco, com problemas, porque quando alguém está fraco com problemas, é visível. A gente tem que olhar. Se a gente tiver, alguém ensina isso. Se tiver intimidade, chegue para ele e diga: está precisando corrigir alguma coisa. Posso te ajudar? Você quer ajuda? Se você não tiver intimidade, mas você vê que alguma coisa não está certa, dobre os seus joelhos e ore. Ore, porque o Deus que cuida de você vai cuidar dele, vai cuidar dela, vai cuidar, transformar e fazer nova criatura. Porque o vaso rachado, ele só pode ser consertado na mão do oleiro. E o oleiro não sou eu, nem é você. Mas nós podemos pedir ao oleiro
que corrija o vaso rachado. Que ele use a ferramenta certa, porque ele tem a ferramenta certa, ele tem a estratégia certa, ele tem, eu costumo dizer, a cola do céu para ajustar o que precisa ser ajustado. Hoje pela tarde, fazia muito tempo que eu não via um evangelismo como eu vi hoje na frente da minha casa. Sabe aquele evangelismo das antigas, que o pessoal chega com a caixa de som, aí chega uns 5, 6 assim, com aquele microfone. Aí eu ainda comentei com o pastor, disse, olha, coisa boa, coisa boa. E aí ele começou a pregar, e aí em algum momento, ele perdeu um pouquinho a visão, porque ele começou a mandar recado para as pessoas que estavam perto, que estavam desagradadas do evangelismo. E eu fiz assim, poxa, ele devia ficar só na palavra. Que é normal, quando você vai falar de vida e vida que transforma, incomoda as trevas, incomoda aquele que está com as vistas embaçadas pelas trevas. É normal. E a gente precisa pedir a Deus essa sabedoria. Sabedoria para conduzir nossas vidas. Sabedoria para conduzir aqueles que estão sob nossa direção em casa, às vezes o neto, o filho, outras pessoas próximas. Uma coisa eu aprendi. Todos os dias, quando eu oro, eu digo, Senhor, me deu sabedoria que ajudou Davi a vencer as guerras que ele precisou enfrentar. E Salomão, que se tornou um rei, que é citado na Bíblia como um rei de referência pela sabedoria. Me dá um pouco dessa sabedoria. Porque quando eu vou responder, se eu não tiver sabedoria, eu posso jogar tudo fora. Se eu for fazer alguma coisa no trabalho sem sabedoria, eu posso criar um problema muito grande. Se eu for falar com o filho, com o marido, com a esposa, sem sabedoria, o que está ruim pode ficar pior. Então, pedir a Deus sabedoria é exercer também o que esse versículo 7 fala. Desculpe, peraí. Eu estou lendo, fui para outra página. O 7 diz assim, mas sede fortes e não desfaleçam. Ser forte também é pedir a Deus sabedoria. Ser forte é não desfalecer no meio da guerra. Minha filha chegou, fez assim, a mais velha. Quando ela viu o evangelismo, ela fez a mãe. Mas também, né, imagine aí. Uma pessoa com um bebê pequeno, um bebê dormindo, aí chega uma pessoa, para a caixa de som na frente da casa e começa a falar alto, bota o som alto. Eu disse, filha, realmente incomoda. Mas pense também, olha quantos apartamentos tem nesse prédio aí do lado. Você já pensou que pode ter em alguns apartamentos pessoas muito tristes, sozinhas, precisando ouvir que elas não estão só, que existe um Deus que ama, que salva, que está com elas. Então precisa ser falado. Eu sei que às vezes a gente pode incomodar em algumas situações, mas a gente pede a Deus sabedoria. Se aqueles irmãos na hora não estavam tendo, vamos pedir a Deus que na próxima vez eles venham com mais sabedoria e a gente vai caminhando. E é assim que a gente vai vencendo as nossas guerras. Não sei vocês, mas comigo já aconteceu. Eu vivi uma luta, uma guerra. Aí venço essa guerra. Faço jejum, propósito, dou oferta, no propósito, o pastor faz campanha. E aí a gente diz, passa um ano, 2, daqui a pouco, parece que a gente está na mesma guerra. Parece que volta o mesmo problema. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz, quando Satanás se rebelou nos céus, que ele desceu,
Ele trouxe com ele um texto dos anjos. E não é pouco anjo. Satanás, ele tem o seu exército. Aquele que você venceu, que você mandou morrer, ele foi embora. Mas daqui a pouco vai vir outro. E ele conhece a fragilidade humana, ele não sabe o que vai no meu coração. Mas o que ele percebe aos olhos, ele vê e ele sabe. Aí você venceu aquela guerra, daqui a 2 anos, começa de novo a mesma guerra. Mas é porque o inimigo é outro. E você está achando que é o mesmo. Você só tem que ficar firme e da mesma arma que você usou no outro, usa agora. Só que às vezes a gente faz como? Ai, de novo, eu não aguento mais. A primeira coisa que a gente fala, eu não aguento mais. Aguenta. Aguenta-se. Se aguenta. Sabe por quê? Porque você já recebeu sua vitória na cruz. Quando Jesus derramou o sangue, já estava lá a sua vitória. Você só precisa lembrar disso. Você só precisa se lembrar disso. E é aí que às vezes a gente erra. Eu vou chamar a Zane aqui, eu até pedi a ela, Zane, eu não sei se você vai conseguir. Ela fez assim, não, André, vamos ver, Jace também, se puder dar uma ajudinha aqui. Porque assim, eu não sei explicar, mas eu sei que nós, servos e servas de Deus, vivemos vitórias porque cremos. E se você não está vivendo, é porque você está deixando alguma arma espiritual de lado. Faça um autoexame agora. Fique de pé. Se coloque de pé. E vou convidar vocês a fazer esse autoexame agora. Uma coisa eu sei. Se você não está vivendo luta nenhuma, glória a Deus. Viva seu momento de paz, seja feliz e vá abençoando aí quem está na guerra. Mas se você está na guerra, eu não sei qual é a sua, que pode ser um problema na saúde, pode ser um problema familiar, pode ser alguém que você gosta muito e que está vivendo uma luta. Você se lembra do que a letra dessa canção que nós vamos cantar agora, ela diz. É uma letra muito forte. Eu só sei uma coisa. Se a gente viveu, a gente vai viver de novo. Se você venceu uma vez, você vai vencer de novo. Se você usou armas espirituais e conseguiu vencer uma batalha, você vai vencer de novo. Agora você precisa ser constante. Aqueles que perseveram é que alcançam a vitória. Se você para no meio de caminho, você vai ficar lá sentado e vai ver os outros caminharem e conquistar. Então você caminhe na certeza de que o seu Deus está com você nessa luta e vai com você até o final. Amém? Aleluia.